sound of your guitar coming in from the mystic far. Stone and the gravel in your voice, come in my dreams and I rejoice. It's just your ghost moving through the night, spirit filled with light. I need you by my side. You're running on alive. I can feel the blood shivering in my bones. I'm alive. Yeah, I'm out here on my own. I'm alive. Yeah, I'm coming home. Old buckskin jacket you always wore hangs on the back of my bedroom door. Boots and the spurs you used to ride, click down the hall but never arrive. Just your ghost moving through the night, spirit filled with light. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, pessoal da Bruce PT e restante comunidade springsteeniana deste país, deste mundo. Bem-vindos a esta live stream, onde vamos olhar para trás e celebrar a extraordinária tour de 23 a 25 de Bruce Springsteen and the E Street Band. Eu sou o Pedro Guerreiro e tenho comigo o grande Fernando Martins. Olá, Fernando, como estás? Viva Pedro, viva pessoal que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, Wild Billy. É um prazer estar contigo Igualmente. e com todos os que nos assistem. Uma comunidade extraordinária que nos tem dado um apoio fantástico. Estamos aqui para falar da tour épica que foi esta última tour de Bruce, entre 23 e 25. Vamos trazer-vos muitas histórias de pessoal da Bruce PT. Não percam. Temos depoimentos extraordinários. Gostaríamos de trazer muito mais, mas o tempo é escasso. Vamos trazer apenas alguns que nos chegaram e que vivenciámos, alguns deles nós dois, eu e o Pedro. Portanto, espero que gostem. Fiquem desse lado. Pedro. Ora bem, vamos ter histórias interessantíssimas de amigos com quem nos cruzámos por essa estrada fora. Podemos dizer que fomos uns felizardos porque encontramos gente extraordinária, uns que já faziam parte do nosso grupo, outros que passaram a fazer. A nossa comunidade felizmente está a alargar-se, cada vez com mais sentimento e cada vez com mais participação. E, como o Fernando disse, vamos ter aqui testemunhos de quem viajou, chorou, gritou e vai trazer um pouco dessa energia para nós vermos e também ficarmos nós próprios com alguma emoção. Fernando, vamos começar um pouco por falar sobre a nossa própria experiência, aquilo que foi as nossas viagens, mas começava com aquela pergunta que se calhar vai ser a pergunta constante ao longo desta emissão, que é, vamos tentar resumir numa palavra aquilo que foi a tour 2023-2025, apesar de serem legs diferentes e com moods diferentes. Numa palavra, consegues partilhar connosco aquilo que te apraz dizer sobre a tour? Só numa é difícil. Uma é muito complicado, mas eu talvez vá por resiliência. Esta tour foi repleta de muitos episódios. Como todos sabem, o Bruce ficou sem voz a meio da tour, teve que adiar concertos, mas a banda, ao fim destes anos todos, mostra uma resiliência que é invejável e eu acho que é inagualável no mundo musical.
Eu acho, não tenho a certeza absoluta, não encontras ninguém com a idade do Bruce a fazer concertos de 3 horas. Sim. E os que fazem-no com playbacks. Portanto, isto está tudo dito. Veres uma banda de rock a tocar ao vivo, noite após noite, com a energia que a Street Band traz, é memorável. Só vivenciando, é isso que nós vamos tentar neste wrap-up que estamos a fazer. Trazer-vos as experiências que vivemos, aquilo que experienciamos ao vivo, que chegue aí a vós. Eu sei que muita gente que adorava ter ido e que não conseguiu ir por este ou por aquele motivo, mas esperamos trazer-vos aqui um bocadinho daquilo Sim. que vivenciamos. Olha, eu concordo contigo, acho que resiliência é uma boa palavra, até porque o próprio Bruce, com estes problemas vocais e também da questão lá da úlcera, ele mostrou aquilo que sempre mostrou, que é resiliência, vontade de continuar a caminhada, e eu acho que isso nos satisfaz como fãs, porque podemos dizer que temos ali um mentor, um referencial que nos inspira. E de facto é mais um dos valores que ele nos traz, resiliência. Se me permites, eu quanto a mim diria realização. Se eu pudesse resumir a tour numa palavra, eu diria realização, sentimento de realização, porque acho que desta vez consegui, não tão exaustivamente quanto queria, mas consegui ir a vários concertos, consegui conhecer vários sítios que não conhecia, consegui sentir a energia dos sítios onde fomos e toda a expectativa que aquelas cidades tinham na véspera e no próprio dia, na tarde do concerto, toda aquela alegria que os fãs a caminho dos sítios manifestavam, e para mim isso foi um grande sentimento de realização, porque não consegui, como te disse, realizar todos, fazer todos os concertos, mas consegui ir a 9 concertos, consegui conhecer cidades fabulosas, vivenciar experiências fabulosas e, na minha opinião, estou ansiando por mais realizações deste estilo. Sim, concordo. Fica sempre aquele gostinho de sabe a pouco, apesar de, como tu disseste, foste a 9 concertos, mas fica sempre aquele amargo de boca. E se fosse a mais é que era. Temos sempre aquele, mas obviamente o dinheiro não cresce debaixo dos pés. Exatamente. Temos sempre esse handicap, o dinheiro e o tempo. Quem trabalha tem sempre esse constrangimento de ter que despender dias de férias para fazer estas turnés. E a nível profissional é sempre complicado pedirmos ausências do trabalho. E sei que gostaríamos todos de fazer muito mais, até porque nós nesta turnê sentimos na pele, ao vivo, a questão de que o Bruce trouxe nesta tour, uma das questões que trouxe, que é: nós somos finitos. Exatamente. Temos um tempo limite nesta terra, e ele fez questão de querer. Eu não considero um adeus, como ouvi alguns fãs e muita gente dizer que isto seria a goodbye a tour. Eu acho que não. Eu acho que foi o Bruce, apesar de tardiamente, porque ele já não é novo, percebeu-se que é finito e que vai ter um fim, e que quis dizer aos fãs: ok, eu percebi que temos aqui a nossa Luna, espectador, a nossa espectadora assídua, forçado. A nossa espectadora assídua. O Bruce quis dizer a todos que eu sei que um dia vou ter que vos deixar, mas espero que esse dia venha longe, porque eu quero estar com vocês. Sim, e isso é de facto a mensagem que ele traz no álbum Letter to You, que é um álbum que ele escreveu em função desse mesmo conceito de morte e de finitude do ser humano, porque ele
depois do George Thede falecer, o primeiro grupo que o Bruce fez parte dos Ska Seals era o Bruce e o George Thede. Agora peço desculpa, mas eu não me lembro os nomes dos outros membros, mas ele percebeu-se que depois do George Thede morrer, ele era o último, ele seria o last man standing. Sim. E ele apercebeu-se que a morte traz uma clarividência. Quando nós nos aproximamos do fim da nossa vida, nos traz uma clarividência, e ele quis mostrar de certa forma essa clarividência na setlist que nos apresentou na Tour de 23 e também um pouco na Tour de 24. Sim. Que não foi de todo uma setlist consensual, foi uma narrativa que ele quis contar, e temos aqui mais uma vez uma espectadora, e essa narrativa tinha um fio condutor com princípio, meio e fim, e quem não gostou se calhar até deixou de ir a concertos do Bruce. Sim, é verdade. E quem gostou continuou a ir, e eu achei delicioso, apesar da setlist ser repetida, ele ter a convicção, e lá está, aquela palavra que tu acabaste de dizer, a resiliência de continuar a querer passar aquela mensagem. E acho que isso foi uma coisa, uma característica fabulosa desta leg da Tour. Eu concordo. Eu tive vários fãs que falei, não só portugueses, dos concertos a que fui, e que seguia nas redes sociais, que diziam que eu assim já não vou ver 30 ou 40 concertos por tour, porque a setlist é a mesma. Certo. Eu sei que todos nós gostaríamos, se perguntássemos a cada um de nós, todos teríamos setlists diferentes e com 4 horas de concerto. Claro. No mínimo. No mínimo. Mas temos que perceber que esse tempo já passou. Sim. É humanamente impossível estarmos a pedir ao Bruce que faça, com a idade que tem, concertos com 4 horas de duração, que fisicamente é sobre-humano. É extenuante. Sim, porque nós estamos a falar de música clássica, estamos a falar de um concerto de rock, e ele perde quilos por concerto. Ele dá tudo. Nós temos que perceber que aquelas tours em que ele fazia 10 concertos seguidos no Meadowlands, 10 noites seguidas, isso nunca mais vai voltar. Nós temos que perceber que as coisas mudam, tal como nós mudamos. Com o avançar da idade, o Bruce também muda, ele não é eternamente jovem. Eu também adorava ouvir, porque não, outra vez aquelas tours dos discos pedidos. Claro. Não é? Em que ele recolhe cartazes da audiência. E, porque não é? E eu adorava voltar a esse tempo, porque foi fantástico, foram turnés fantásticas, mas temos que perceber que o ator principal desta comunhão, que é um concerto Bruce, que é o Bruce e Street Band e nós, e ele próprio fala nisso muitas vezes, que se alimenta da energia do público, é isso que o faz mover, que mudou, e ele quer fazer passar e quis fazer, e passou, no meu entender passou de forma brilhante, uma mensagem que só não entende quem não quer. Nem que tenhas 20 anos, nem que tenhas 50, percebes perfeitamente o que ele quis dizer. Olha, Fernando, vamos ouvir um momento fantástico desta tour? Bora a isso, vamos.
Ora, acabámos de ouvir aqui um momento glorioso, atrevo-me a dizer um momento glorioso desta tour, que foi o Racing in the Street em Madrid, 14 de junho de 2024, quer eu, quer tu, tivemos a felicidade de lá estar. Sim. Foi um concerto eleito por muitos como um concerto único dentro daquilo que ele nos apresentou entre 23 e 25. Sim. Houve muita gente que disse que foi dos melhores concertos. Fernando, tu que estiveste lá, o que é que tu sentiste e que emoções é que queres partilhar connosco? Olha, o que é que eu tenho a dizer? Foi tão bom aquela energia entre o público e a banda, especialmente no Racing. Eu lembro-me perfeitamente, foi o primeiro concerto que vi na bancada. Só aí eu ia um bocadinho renitente, porque tinha a ideia pré-concebida que perdi rapidamente, que os concertos da bancada são uma seca. Epá, foi ótimo, porque o público não esteve um segundo, aliás, esteve 2 segundos sentado. Mal o Bruce entrou em palco, nunca mais ninguém da bancada se sentou. E a energia foi tão boa entre o público e a banda que eu lembro-me perfeitamente de estar agarrado ao meu filho Diogo. Foi um ao momento ouvir o Racing completamente emotivo. Muito. E ver que a energia era tão... Foi mágico, porque eu lembro-me perfeitamente do Roy Orbison. Roy Orbison não, Roy Bittan. Roy Bittan, desculpa. O Roy Orbison também é uma referência. Onde estiver está a ouvir-nos. O Roy Bittan estava para terminar o solo e o Bruce fazia-lhe constantemente sinais. Não, continua. E fez um solo fabuloso. Pá. Foi fabuloso. Foi qualquer coisa de mágico, porque a noite pedia. O Bruce tem essa capacidade de sentir o ambiente e ir buscar energia ao público. O público foi muito bom. Foi muito bom. Foi dos melhores em todos os concertos que tive. Foi dos melhores em Espanha. Sim. Não digo o melhor talvez tenha sido em Camp Nou 20 de junho de 2024 ou 23, os do início da tour de 23 na Europa, da Tour do River. Ok, The River, sim, 2016. 16. Ok, sim. Quando ele tocou o Purple Rain de tributo ao Prince, foi fabulástico. Esta palavra é um bocado feia, mas eu gosto. Fabulástica. Foi um concerto fenomenal. Foi por todos os motivos e mais alguns. Foi outro dos concertos mágicos do Bruce. Eu sei que há muitos mais que eu não estive e que se calhar melhores do que esse. Mas Bruce tem a capacidade de ler o mood a energia do local, do público e de se alimentar dessa energia de uma forma fantástica. Lembras-te quando nós estávamos lá na parte exterior do estádio em que começámos a ouvir o soundcheck, começámos a ouvir The Ties That Bind, isso não pode começámos a ouvir Power of Prayer, ouvimos Something in the Night. Bem, quando ele faz o ensaio do Something in the Night, nós comentámos, ele vai abrir com Something in the Night. Não pode ser. Não, ele não vai. Não, ele só está aqui a ensaiar para ver se, como veio vai meter no meio isso, e tal. E como ele estava vindo daqueles problemas vocais, ele estava a tentar ensaiar, bem, deixa lá ver se a voz aquece naquele... Se consegue chegar lá. Ele entra em Madrid e abre-me com o Something in the Night, só num sítio muito conhecedor e com muita química entre o público e o artista, é que ele se dá ao luxo de iniciar com uma música que para mim é das melhores dele, mas que não é assim tão conhecida, ou pelo menos não é assim das mais conhecidas do público. Mas só um artista como ele e essa leitura que ele faz da audiência que permitia fazer isto. Eu não sei quantos concertos ele abriu com o Something in the Night, mas não devem ser muitos. E é uma música que não é uma música energética para abrir um concerto. Não. Mas é aquilo que tu dizes, só num sítio em que sabes que os teus verdadeiros fãs estão lá e que podes abrir com a música mais lenta deste mundo.
ele aí ficou com a audiência na mão. E Sim. ele também dá-me a ideia De que ele acordo. queria perceber se com isto ficava com a audiência na mão, mas ele não precisava de o fazer porque ele já sabia que a tinha, mas, sim, com mas certeza. ousou fazer isso e Sim. foi dos momentos mais emotivos que eu vi nestes 9 concertos que presenciei. De acordo. Foi. Estive em Roma, no Circus Máximo, que foi um concerto Também que muito outros bom. amigos também tiveram. Foi também muito bom. Estive em Dublin. Fantástico. Estive em Barcelona no segundo concerto da abertura da Lega Europeia em 2023, que também foi um concerto maravilhoso. Eu fiquei surpreendidíssimo com a potência vocal que ele trazia. E foram momentos lindíssimos. Pá. Eu não consigo eleger um, mas há aqui momentos que escolhidos a dedos são destes que eu aqui referenciei. Eu pronto, trazia para esta turnê um desejo ardente de assistir a um concerto do Bruce na Meca, em Milão. Em Milão. Sim, conseguimos. Que nunca tinha assistido e felizmente conseguimos. Sei que não foi dos melhores concertos em Milão, muito longe disso. Mas é sempre mágico, aquele sítio tem magia. E foi um divertimento enorme. Foi. Eu nunca tinha visto no meio do público, vou dizer uma palavra entre aspas, aquela arruaça boa, Sim. de nós nos envolvermos com malta que não conhecíamos e começarmos a saltar, a fazer rodas, a cantar, a dançar. Pá, foi lindíssimo. Eu lembro-me de assistir, toda a gente viu, presumo que todos tenham assistido ao documentário Springsteen and I, que é aquele documentário sobre a relação dos fãs com o Bruce. E há lá, eu lembro-me perfeitamente de um gajo que faz um comentário, desculpem a expressão, um fã, que faz um comentário dizer que estava a assistir a um concerto do Bruce e que durante o Born to Run há um desconhecido que lhe mete o braço por cima e ele não achou aquilo esquisito, achou natural, achou normal, enquanto que noutra situação qualquer ele acharia esquisito, porque a irmandade que se vive, Exatamente. Parece que somos todos família. Exatamente. Parece que nos conhecemos há décadas e às vezes conhecemos há 10 minutos ou coisa do género. Vou partilhar aquele momento em que nós estávamos a dançar e a cantar a Twist and Shout com uma data de pessoas que não pessoas conhecíamos. que conhecemos ali. Exatamente. Literalmente no meio do San Siro. E parece que já os conhecíamos há 10 anos. Sim. Sabes onde é que eu senti isso? Quando fui a Nijmegen com a minha filha, na Holanda, no segundo concerto de Nijmegen, eu fui com ela porque nós combinámos ir de viagem e também aproveitamos para conhecer sítios que não conhecíamos. Óbvio. Fomos a Nijmegen, que é um sítio pouco vulgar, porque é uma cidade já muito lá no interior. Um vibe fantástico, uma gente super bem disposta, o público surpreendeu-me imenso. E depois, quando tu começas a saltar e a pôr o braço por cima, lá está, eles não acharam estranho. Eu, ali no meu círculo de proximidade, comecei também a saltar, porque eu passo, quando estou no concerto do Bruce, não consigo controlar-me. Eles entraram no mood e parecia que éramos amigos amicíssimos desde a longa data. E isso é um sentimento que é inestimável e traz-nos uma alegria fabulosa. Apesar de termos levado com chuva durante 1h30 no concerto, depois a chuva abrandou. Foi um dos concertos também que eu recordo com muita alegria. A minha filha estávamos os dois super contentes, a saltar, a dançar, a cantar. Foi lindíssimo. E esse sentido de comunidade e de congregação, eu acho que é raro ver. Muito raro, não é raro, é muito raro. Tu agora fizeste-me recordar o de Barcelona, do temporal de Barcelona que a gente apanhou. Foi o segundo. Não, foi o do dia 30 de Abril. Eu estive nesse concerto. Também lá tiveste, sim. Eu sei. Foi o terceiro concerto da minha mulher. Que ela tinha vindo ao Rock in Rio, tinha ido a Camp Nou. E foi o segundo concerto em Barcelona, digamos assim. Não foi no Camp Nou, foi lá no Estádio Olímpico.
E estava a adorar aquele ambiente do roll call e achava giro, porque nunca tinha vivido uma coisa daquelas, apesar de ser extremamente chato, não é? Toda a gente sabe que o roll call é uma chatice, caraças. Mas já foi pior. Agora tem horas bem definidas e aquilo são 5, 10 minutos e depois temos 3 horas livres, ou seja, dá para aproveitar, ir conhecer a cidade se não conheceres, dá para passear, para descansar, enfim. Apesar de manter aquele ritmo, e quer se goste, quer se não, há quem seja a favor, há quem seja contra, enfim. Não vamos estar a discutir isso agora, mas foi um concerto que teve um sol tórrido durante o dia todo. Aqueles dias todos, até a hora do concerto. Às 6 da tarde, nunca mais me esqueço, estávamos a entrar para dentro do complexo do Estádio Olímpico e eu tinha ido arrumar as capas para a chuva no carro porque estava um sol tórrido e nunca na vida ia chover. Como nunca na vida ia chover, aqui o jeitoso arruma as capas de plástico e volta para o pit, porque iam abrir as portas para entrarmos lá para dentro. E de repente começa-se a ver assim muito ao longe umas nuvens muito negras, e começa a malta a dizer que vem uma tempestade. E eu, não, estou a gozar com isto. Foi uma tempestade daquelas, quem lá estava sabe. Eu vi 2 miúdas que estavam no pit quase a entrar em hipotermia. Nós é que as ajudámos a recuperar, e a malta da organização que lá estava arranjaram sacos de plástico do lixo para nos protegermos da chuva, porque ninguém tinha. Poucos ninguém estava preparado. Era o Luís e a Isabel Ferra, a que tinham, Cristina Ferra. a Cristina, desculpa, a que tinham umas capas e uns oleados que nos protegeram enfim. Aquilo foram 3 horas terríveis, desde as 6 até às 9. Eu ia morrendo de gelado. Pois. Eu e os outros todos, mas quando o Bruce entra, aqueceste logo. com o My Love Will Not Let You Down, aquilo esquece. Aliás, no Road Diary apareces a tu, maior parte da malta da Bruce PT lá. Apareces tu lá com a Maria e o Diogo e a própria Cristina também está lá. Sim, a malta que não sabe o que é aquilo preto às costas são sacos de plástico. Só para saberem, foi muito bom. Foi Fernando, posso propor-te ouvirmos aqui mais um momento fantástico da tour. Vamos a isso. Vamos a isso? Ora. Just one look, now whispering, we're gone.
Ora, Fernando, que momento este? Que momento este? Um momento Até me deixa sem palavras. do Jungle Land em Asbury Park. O Bruce, em 15 de setembro de 2024, fez um concerto em Asbury Park, um concerto muito fora da caixa, muito fora daquela narrativa. Sim, foi um festival, sim. Da tour que ele vinha, da narrativa que ele vinha a falar, mas nós não podíamos deixar de partilhar aqui este momento lindíssimo que é o Jungle Land. Proponho agora falarmos algumas curiosidades desta tour. Vamos aqui, já falámos aqui algumas vezes em off nos grupos que temos. Portanto, a tour iniciou em 1 de fevereiro de 23 em Tampa, concluiu-se a 3 de julho de 2025 em Milão, com 129 concertos. Algumas fontes indicam 130, mas 129 é o número confirmado. Aproximadamente 4,9 milhões de espectadores, o que é Coisa pouca. Uma tour que faturou para um velhinho de 75 anos, uma tour que faturou cerca de 730 milhões de dólares. A média por show rondou os 5,7 milhões de dólares. O preço médio por bilhete anda nos 149 dólares, sensivelmente. Pronto. Segundo as estatísticas que eu aqui andei a pesquisar, temos tocadas em 2024, na etapa de 2024, as mais tocadas: Born to Run, 10th Avenue Freeze Out, Thunder Road, Badlands, The Promised Land, Dancing in the Dark, The Rising, Wrecking Ball, Because the Night. Foram tocadas 48 vezes. Backstreets, Last Man Standing e Night Shift foram tocadas 47 vezes. E depois temos 45 vezes outras músicas como She's the One, I'll See You in My Dreams, Angry Heart foi tocada 42 vezes, Lonesome Day 41, enfim, algumas curiosidades desta tour. Em 2023, eu falei em 2024 primeiro, mas vou falar em 2023. As mais tocadas: Backstreets, 66 vezes, Badlands, Because the Night, Born to Run, Dancing in the Dark, Kitty's Back, uma música também pouco consensual, mas que eu adoro. É ótima. Last Man Standing, Prove It All Night, She's the One, 10th Avenue Freeze Out, The Promised Land, The Rising, Wrecking Ball. Todas estas foram tocadas 66 vezes. E depois temos algumas que foram tocadas 65, Ghosts, I'll See You in My Dreams, No Surrender e por aí abaixo. Na tour de 2025, que foram 17, 18 datas, não Sim, tenho só a certeza. Europa. Because the Night, 10th Avenue Freeze Out, The Promised Land, Thunder Road foram tocadas 17 vezes. Badlands, Born in the USA, Born to Run, Chimes of Freedom, Dancing in the Dark, Death to My Hometown, Out of a Thousand Guitars, Land of Open Dreams, Long Walk Home, Murder Incorporated, Rainmaker, The Rising, Wrecking Ball, Youngstown foram tocadas 16 vezes. E depois, por aí abaixo, outras músicas. Vamos ver alguns números. Bora. Que eu fiquei curioso. Por exemplo, o concerto com maior assistência, portanto, dos dados que estão disponíveis, os concertos, dos concertos com maior assistência, deixa-me ver aqui na estatística, temos o Wembley com 77 mil pessoas. Natural. Depois temos Wembley, a seguir... Não, peço desculpa, Fernando. O primeiro, ninguém vai dar, eu tive neste concerto. Dublin. Claro. Dublin. Era o que eu ia dizer. 78 mil pessoas em Croke Park, 19 Sim, de maio. é maior. É. Depois sim, Dublin, 77 mil pessoas. E em terceiro lugar vem, deixa-me ver se eu consigo aqui, peço desculpa aqui por andar aqui à procura, Monza, 70 mil em Itália. Sim, que aquilo era autódromo. O autódromo era... Depois, Open outras Space. curiosidades. Concerto com maior receita. Queres dar um palpite? Maior receita? Sim. Pá, talvez Monza? Não? Dublin, outra vez. 12 milhões de dólares. Depois, Mas, desculpa lá interromper-te, Pedro. sim,
para quem organiza concertos, quem é promotor de concertos e que acha que um velhinho de 72 anos ou 73 não é capaz de fazer esta faturação, vão ver as faturações. Fernando, não é 72 nem 73, 75. 5, desculpa, eu estava a fazer. Ele já, mais, já passou por estava a fazer- 72 e 73. Estava a fazer o mais novo do que é. Mas não parece. Sim. Não parece nada a ter a idade que tem. Quem vê aquele homem em palco parece que tem 15 anos. Literalmente. Porque faz coisas que um homem com a idade dele não faz. Eu acho inadmissível na Europa andarmos aqui a contabilizar tostões quando este homem fatura milhões e andarmos a discutir tostões para trazer este homem a Portugal quando tem uma comunidade que nós conhecemos, não os conhecemos a todos, infelizmente, e espero que se unam a nós, quer no nosso canal do Wild Billy, quer no Bruce Facebook PT. da Bruce PT. Epá, subscrevam, porque eu sei que somos muitos e eu estive em Itália 12 dias e não houve um dia, que eu não ouvisse falar português. Quero desde já mandar um grande beijinho para os portugueses que estão em Itália, e não só, que estão no estrangeiro e que são fãs de Bruce e que se uniram à nossa tropa, por assim dizer, por essa Europa fora onde nós fomos ver Bruce. A Itália, a minha amiga Valéria, um grande beijinho para ela, passou por momentos complicados e não quero deixar de dar este beijinho a ela. Ao Jones Casimiro, o Franciu mais português que eu conheço, que é uma alma fantástica e que a gente vê infelizmente tão pouco, só mesmo nos concertos de Bruce. E tantos outros. Eu depois vou ser injusto, não vou falar em todos. Um grande abraço para todos. Mas um grande abraço para todos, porque são eles que fazem a comunidade portuguesa da Bruce PT. Sim, claro. E não só os que vivemos cá em Portugal, nós temos muitos estrangeiros que são mais portugueses do que nós. Sim, sim. Dentro da Bruce PT. E eu acho isso muito engraçado, porque como é que é possível eles sentirem mais o nosso país do que nós mesmos, não é? Mas isso é uma coisa muito portuguesa. Só sentes falta quando não tens, não é? Exatamente. Mas ainda bem que falaste nisso, porque isto é uma deixa importante para os nossos promotores, Sim. não é? E nós fartamos de viajar e gastar dinheiro para ir ver Bruce. Era tão mais fácil nós gastarmos o mesmo dinheiro e vê-lo cá em Portugal. E assim promovíamos a economia portuguesa. Mas continuando aqui, o primeiro concerto com mais receita foi Dublin, mas muito perto, seguido por Wembley, portanto 12.647 dólares em Dublin e depois 12.629 em Wembley, que é o segundo concerto. O terceiro concerto foi em Cardiff, com maior receita. Sim, acredito. O quarto concerto foi em Nijmegen. Sabes qual é o fator comum, além de Bruce? Não. Cerveja. Também é verdade. Não tenhas dúvida. Também é verdade. Não É verdade. Dúvida. E depois, o quinto, lá está, confirma essa tese, Verster, Belgium, também tem cerveja fantástica. Vamos falar um bocadinho só sobre os preços unitários de bilhetes para desmistificar aqui algumas coisas, ou para confirmar, não é desmistificar, é para confirmar aqui algumas coisas. Sim. Então, da estatística que eu fui apanhar, os bilhetes mais caros foram o concerto de Boston. O preço médio do bilhete foi 292 dólares. O segundo concerto foi Helmond, USB Arena, 268 dólares. E o terceiro foi Dallas, 265 dólares. Isso é preço médio, atenção. Preço médio. E depois, o quarto bilhete foi em Milwaukee, 250 dólares. Ou seja, todos os concertos da Lega Americana são os concertos que têm os preços mais caros. Sim, vamos para a Europa? Os Estados Unidos é muito mais caro do que na Europa. Vamos para a Europa. Tens o bilhete médio mais caro foi
das estatísticas que estão disponíveis, atenção. Sim. Das estatísticas que estão disponíveis, o bilhete mais caro foi Sunderland, na Inglaterra, $173. O segundo mais caro foi Cardiff, $171. E o quarto mais caro foi Wembley, $164. Mas estamos a falar de uma diferença de perto de $100 ou mais. Sim. Entre Estados Unidos e Europa. Perdoem-me o meu desabafo. Acho que na Europa somos um pouquinho mais democráticos e mais tolerantes e menos competitivos, menos dinheiristas, se é que esta expressão existe. Epá, isto é eu compreendo que é a terra do Bruce, mas na Europa os bilhetes são muito mais acessíveis. Muito mais. Isto tem a ver com o império Live Nation. A Live Nation é dona da Ticketmaster e a Ticketmaster inventou uma coisa que é o preço dos bilhetes ser flutuante, ou seja, consoante a procura, consoante o preço do bilhete. E isso inflacionou demasiado os preços. Eu lembro-me, estávamos a ouvir há pouco umas faixas do festival que foi em Asbury Park e eu tive para comprar bilhetes e na altura os bilhetes para o festival custavam $320. Quando na pré-venda estavam a 75. Mas como a procura começou a ser muita, dispararam por aí fora. E isso em vários locais nos Estados Unidos. Eu estive com um casal norte-americano de New Jersey que me contou que pagou 590 e tal dólares, desculpa, para assistir na fila da frente ao concerto. Tu não tens ninguém na Europa a pagar esses preços. Eventualmente nos lugares VIPs de Wembley. Sim, mas isso é sentados, não é à frente. Sim. No pit, não é? Sim. Não são lugares em pé. E eu achei aquilo um horror. Eles dizem, é o que eles cobram e a gente, se quiser, tem que pagar. E eles pagam. Mas montes deles já têm uma comunidade firmada que o dinheiro que eles gastam em bilhetes quase que dá para virem à Europa, conhecerem cidades novas, ouvem o Bruce como eles gostam de ouvir, que é com a comunidade latina, Espanha, Portugal. Houve montes de gente que mandou mensagens a saber se o Bruce vinha ao Rock in Rio, montes de gente, porque adoravam ver outra vez o Bruce, nem que fosse no Rock in Rio. Obviamente não se confirmou, mas que eles preferem vir à Europa. Então, com a questão política que estamos a passar neste momento nos Estados Unidos, preferem vir à Europa ver Bruce do que ver nos Estados Unidos, até por uma questão económica. É muito caro ver Bruce nos Estados Unidos neste momento. Infelizmente. Sim. Uma das experiências que iria contribuir para o meu sentimento de realização, lá está, ainda não perdi a esperança. Seria ir ver um concerto em Asbury Park. Sim. Eu também ainda não perdi a esperança. Estamos lá, quando houver possibilidade. Fernando, vamos agora ouvir alguns dos testemunhos deliciosos que os nossos amigos partilharam connosco. Claro que sim. Vamos a isso? Sim, vamos a isso. Então vá. Nós temos aqui um contributo de 3 fãs. Temos o Miguel Malheiros, que gentilmente, todos eles gentilmente acederam a falar connosco. Temos o Miguel Malheiros, temos o Pedro Ramalho e depois temos o clã de Manchester, que foi um testemunho interessantíssimo do clã Dias, que nós vamos ver de seguida, mas para já vamos começar com os nossos agradecimentos a todos eles. Exatamente. Foram fantásticos. Vamos começar com o Miguel Malheiros. Vamos a isso? Bora. Aí está ele. Roma, Circo Máximo, a Madrid, Metropolitã, San Sebastián de Onofre, no Temporal, no concerto famoso do Temporal, e finalmente a Milão, no San Siro. Todos eles são diferentes. Imagino que terá sido no universo dos 130 concertos deles. Se em 4 eu achei diferenças, imagino que foi nos 130. Pelo local icónico, que é o Circo Máximo em Roma, talvez tenha sido o de Roma. Precisamente no Circo Máximo, o Bruce cantar o último I'll See You in My Dreams.
Porque eu estava convencido, apesar de que acredito sempre na vitalidade dele, por momentos convenci-me que era a última vez que eu iria ver, sabe? Mas depois de ver estes últimos 3, acho que tão cedo ele não abandona. Eu acho que ele, para o ano 2026, vai à Austrália e vai ao Japão. O Japão acho que quer muito que o Boss vá lá. Todavia, acredito sempre que ele venha à Europa. Em Roma, precisamente. E eu fui para a fila às 10h30 da manhã. Estive numa esplanada para uns italianos ali à portinha e bebi 2 litradas de água das pedras. E fui para a fila. Posso dizer que eu estive na fila sem mexer meio metro, para o lado esquerdo ou para o lado direito, 7 horas. E eu já estava a perguntar ao pai, lá um bicharoco que estava à minha frente, pode ser numa garrafinha de 1,5 litro? Não, não pode. Pá. Então aguentei aquilo tudo. Quando eles abriram a porta, comecei a correr por lá fora. A malta jogava Garatulinho. Saudosismo. Porque eu sei que vai acontecer mais. Opa, que delicioso, delícia. delicioso. Obrigado, Miguel. E Quantos de nós já não passámos por isso? exatamente, devias ter posto um cartaz como o Hugo Sá. Vou Eu vou à casa de banho, eu venho da casa de banho, que os bicharocos deixavam de passar. É verdade. Olha, Miguel, muito obrigado pelo teu Miguel. testemunho. Fernando, o Miguel falou aqui uma coisa. O Bruce no Japão seria algo inusitado, não é? Desde 1985. Eu estive com o fã que gera o grupo de fãs de japonês. Eu agora esqueço-me do nome, peço desculpa. Vou pedir ajuda ao nosso Ugsá, que eu conheço perfeitamente, que me mande o nome dele, que eu esqueci-me. Isto é a idade, já não perdoa. Eu estive com ele em Barcelona. Pá, é um personagem, é de uma beleza fantástica. Se nós sentimos falta do Bruce, imaginem o que é um fã japonês que não vê o Bruce nas suas terras desde 85. E aquele homem corre atrás do Bruce. Ele contou-me, já percorreu o mundo inteiro atrás do Bruce, a pedir-lhe que volte ao Japão. E o Bruce diz-lhe sempre que está previsto, mas está difícil, não é? Está complicado. Eu pensava que era este ano. Talvez para vamos ver. Vamos ver se para o ano o Bruce vai à África do Sul, Japão, Austrália e por aí. Vamos ouvir outro testemunho? Vamos a isso. Bora. Vamos agora ouvir o testemunho do Pedro Ramalho. Pedro, vamos a ele. Bora. Era para ter estado em 10, mas depois deste ano de Berlim tive que me despir à última da hora. Dia 2 de Dublin, depois em Landgraf, na Holanda, Hyde Park, em Londres. Esse num concerto engraçado entre dois meus pais. A minha mãe também é uma grande fã. Depois estive em Milão, Monza. Depois em 24 era de Praga, mas foi cancelado. Quando para assistir ao de Madrid. E ao de Wembley, esse com a companhia dos meus filhos. Foi a primeira vez que estivemos dos papos, eu, a minha mulher e os meus 2 filhos. Este ano estive a Liverpool. E depois o último, que é de Praga. Recordo-me o segundo de Dublin. Estava acompanhado com um grupo alargado daqui. Alguns estás a ver o grupo da primeira vez. Tinha alinhado e cantado nesta aventura de ir até a Dublin ver o concerto. O concerto tinha de facto momentos marcantes. Estar acompanhado com quem estava. Ou ouvir Last Man Standing. Ou mesmo o final do See in My Dreams. É sempre e olhar à volta e ver a forma como estava a impactar alguns dos meus amigos e das minhas amigas. Foi algo que eu recordo. Esta tour teve sobretudo essa possibilidade de ter diferentes companhias. E é isso que eu registro com o maior agrado, porque agora poder assistir aos concertos nesse tipo de registro e guardar essas recordações. E valorizar tudo, quer dizer, valorizar o antes do concerto, o depois do concerto, a própria viagem. E agora, olha, mais recentemente, também depois aqueles momentos no pós-concerto quando o grupo o Bruce PT se encontra e agora começou a ter esta tradição de fazer o registro fotográfico. Todos reconhecem, quer dizer, que é uma coisa diferente, que é um registro diferente, que é uma entrega diferente. Pá, que é sobretudo uma autenticidade que é diferente de ver.
Eu sei que isto não é consensual, mas eu encaro o concerto de Praga como talvez, se calhar, a última vez que vejo o Bossa ao vivo. Tomara que aconteça. E eu, se tudo correr bem, lá estarei em mais um ou dois ou três, se tiver essa possibilidade. Bom, eu não esperava outra coisa. Era impossível o Bruce ficar calado a assistir àquilo que se está a passar. E, portanto, eu sei que também não é uma situação consensual. Há quem considere que mistura dois temas. Eu acho que não, quer dizer, ele sempre narrou, digamos assim, a realidade americana. E, portanto, com aquilo que hoje se passa, era Vamos com impossível 50. eles não ter esse tipo de manifesto. Portanto, acho que é natural. Amigos, meus pais e meus filhos. É claro que inclui aqui a minha mulher, obviamente, que esteve comigo em todos eles. Ora, muito obrigado, Pedro Ramalho, também pelo teu testemunho. De facto, há aqui algumas ideias que tu expressaste que são interessantes para nós também falarmos aqui e comentarmos um pouquinho. Aquilo que já vínhamos a falar do Bruce aparecer ou não aparecer no futuro. Eu espero bem que tu não estejas certo, que Praga não tenha sido o último concerto que tu tenhas grande abraço, Pedro, neste registro. Tive o gosto de estar com ele em Madrid E em Liverpool também tivemos. Sim, em Liverpool partilhámos Eu tive com ela em alguns Praga momentos. Infelizmente são muito fugazes porque a excitação é tal, a adrenalina é tal, que eu percebo aquelas palavras que ele disse, que ele valoriza muito mais o antes e o depois dos concertos, de estarmos com os amigos e partilharmos aqueles momentos, coisa que não fazíamos quando éramos mais novos, ou não ligávamos tanto a isso, e hoje ligamos muito mais. E percebo perfeitamente que ele tem essa sensação de que talvez seja o último, mas eu não acredito. Eu também não. Eu não acredito. Eu acho que, como o Miguel diz, enquanto ele mantiver esta vitalidade, que não abandona. E ele próprio também disse que não iria fazer farewell tours, nem nada disso. Ok, pode mudar algum contexto nos registros dos concertos. Ele também há de lançar trabalhos de cariz diferente, que não sejam só rock. O Bruce habituou-nos ao longo da sua carreira a criar vários formatos estilos, e a entregar ao vivo vários estilos. Pedro, estamos juntos, acho que para o ano vamos nos encontrar e fazer a foto de grupo com a bandeira portuguesa e a bandeira do Bonnie. E tu vais lá estar, vamos lá estar todos. Grande abraço. Olha, eu agora propunha mostrar o testemunho da malta de Manchester, do Clã Dias. Let's go. Let's go? Let's go. Clã de Manchester. Vamos a isso. Um grande abraço para vocês. Hyde Park foi muito especial para mim, porque foi o meu primeiro concerto de Bruce. Surpreendeu-me porque eu não gosto muito de música de hoje em dia, então não há muitos concertos que eu vá. Eu cresci com o Bruce por causa dos meus pais, então esse foi mesmo muito especial e tive a oportunidade de levar o meu noivo também. E também foi o primeiro dele. Hyde Park, para mim, e entre esses foi especial por isto mesmo, por ter a nossa filha connosco. Outro que foi também muito especial foi o último de Liverpool, em que tive também, além de estarmos nós todos, foi a minha mãe também. Foi o primeiro concerto da minha mãe. Hyde Park pelos mesmos motivos, foi o primeiro da minha filha. A nível pessoal, tenho 3. Desta tour tenho 2, tenho Wembley, foi fenomenal, por ser o Wembley também, é um estado típico, é o Wembley, onde já aconteceram vários concertos, várias celebridades, então o Bruce ali quase na polha-mão, foi fenomenal. E depois tive também San Siro, por ser San Siro. Pronto, gostei do Liverpool, gostei de todos, como é lógico, mas realmente San Siro e Wembley para mim está lá. Para mim, Wembley também foi um concerto. Eu não fui com os meus pais foram na outra noite e eu e o Caio fomos na primeira noite. E isso também foi muito especial porque eu só fui eu e o meu noivo, então deu para sentir toda a emoção de amor
só nós os dois, com as músicas que a gente gosta, e ele acabou por cantar, lá está o Land of Hope and Dreams, e da maneira que eu, a meu ver, aquilo que eu senti quando ele anunciou essa música, que eu já conhecia e o Caio não, e eu nunca tinha, nem em Cardiff ele tinha cantado ao show live, foi a primeira vez que eu ouvi, toda a gente ficou louca, eu acho que até, eu digo que o público, quando reagiu a ele cantar essa música, eu acho que foi o que deu o nome a esta tour, porque foi muito especial ele anunciar esta música. Para mim é muito difícil escolher, porque tem certas músicas em que eu abraço a minha família toda, e certas que é só o meu noivo, e certas músicas que também que sou só eu a sentir. Eu acho que Thunder Road, em Wembley, foi fantástico, porque Para mim, houve uma música em Wembley na segunda noite, ninguém estava à espera, e o Bruce chamou a Pat para cantar com ele. Thunder Tougher than the Rest, sim, sim. Concordo plenamente. Também elege Tougher than the Rest em Wembley? eu sou fanática pelo Steve Van Zandt. Ok. Muito, tipo crush mesmo. Quando nós estávamos à espera para sair do hotel, eu mostrei dois CDs que eu tenho de Disciples, e mostrei um deles e eu disse: I love the Disciples, e eu acho que foi aí que ele parou e olhou para nós e deu-nos um grande abraço a mim e à minha mãe. Meu pai filmava. Estava lá muita gente. A Mariana era a única com... Que deu valor às obras dele. Exatamente. Notou-se uma diferença muito Ele não grande. estava à espera. Eu acho que ele não estava à espera. E eu toda contente com o meu autógrafo. E nós já estávamos aí para o carro. Eu comecei a ouvir alguém a correr atrás de nós. Então era o fotógrafo. O meu cliente Steve quer falar com vocês. Ora, nunca pensando nós que era Steve Van Zandt. Quando estávamos a ir em direção ao hotel, já vinha a Michael Ann, também para ver se nos encontrava. E ela, entretanto, à porta do hotel, disse: olha, vão vocês as duas lá dentro. Nós entramos pelo hotel dentro, fomos para o bar. Quem é que estava lá? O Steve Van Zandt. Eu não sei como é que eu cheguei ali, mas eu cheguei, pronto, eu estava toda a tremer. Ele perguntou a que concertos é que nós íamos e a concertos é que já tínhamos ido. E nós dissemos que já tínhamos ido ao primeiro e dissemos que íamos ao segundo. E ele perguntou: então, mas porquê não vão ao terceiro? Se eles podem ir? E eu disse: sim, podemos. Ele: então vocês são meus convidados. You're my guest. Ele é uma pessoa fantástica. Fantástica. Foi, para mim, eu só tenho uma palavra: foi surreal. No backstage depois vê-se o concerto onde? Por trás do palco mesmo ou ao de lado? Não, nós fomos mesmo para a frente. Ok, têm um acesso ao pit e entram e saem quando querem. Nós estávamos em áreas onde as outras pessoas não estavam, não é? Mas depois, quando o concerto foi começar, porque eu até comentei com a minha mãe: se calhar nós não vamos conseguir ficar à frente, a gente queria ver o concerto. Tipo, Next year. Flabbergasted. Levei uma chapada de luva branca da melhor maneira possível. Surreal. Não dá para explicar. Oh Fernando, eu também levei uma chapada de luva branca quando vi certos momentos desta tour. Olha, muito obrigado, Clã Dias de Manchester. Um grande beijinho para vocês. Um grande todos. Beijinho e abraço para todos. Eu não tive a oportunidade, infelizmente, de privar com vocês, mas não levem a mal esta brincadeira que eu vou fazer. Mas o Hugo tem algum laço de sangue com o Hugo Sá? É que vocês são a cara chapada um do outro. Hugo Dias e Hugo Sá. Não sei, podem ter. Vocês são muito parecidos. Adoro-vos aos dois. Aliás, a vossa família é deliciosa. Adorei ouvir o vosso depoimento. Adorei que tivessem passado por essa experiência. Eu, como vocês sabem, também passei uma idêntica, mais surreal ainda. Já contei num episódio na Alma Folk. Se tiverem curiosidade, vão espreitar e ouçam a experiência que eu passei
no backstage com a E Street Band. Hoje em dia é muito mais posh, é muito mais VIP, e graças a Deus que assim é, porque as coisas evoluem e eles também evoluíram. Mas privar com a banda como vocês privaram é o sonho de qualquer fã, e é bom saber que conseguiram partilhar esse momento. Bem-ajam a vocês e ao vosso testemunho. Obrigado. A banda é acessível. Não, A eles são banda é super acessível. acessíveis. Passeiam pela cidade, falam com a malta, tiram fotos. Aliás, tu és testemunha disso. Sim. Estou a ver ali uma foto tua com Sim, o Ozzy, com o resto da malta. Exatamente, ali na moldura. A passar ali na moldura digital. Sim, eu só muito sucintamente e brevemente, eu quando fui a Praga, fomos fazer um passeio de barco e era para fazermos um passeio de barco às 20h40. Só que, vê tu bem, isto tinha que estar, é o destino que está destinado, está tudo alinhado. E como o barco antes das 20h40 estava com pouca gente, eles começaram a chamar pessoas das 20h40 para o barco das 20h20, não tenho a certeza. Bom, eu fui no barco mais cedo. O que é certo é que por ter ido no barco mais cedo, quando saí do barco, à saída do cais, quem é que vinha? Ozzy Melendez, António Almonte e o Curtis? Não é o Curtis, é o do trompete, o Randy, agora não me lembro o nome do senhor, que até foi muito simpático e dizia, tu és de onde? De Lisboa? Tenho um amigo meu que mora em Lisboa, Lisboa é uma cidade fantástica que eu conheço. Deixaram-me tirar uma foto. Eles são latinos e conhecem bem a nossa realidade. E ele até disse, see you in Lisbon. E eu, see you in Lisbon, então é bom que convenças o Bruce e o management a virem a Portugal, porque não há maneira. Bom, isto tudo para dizer que, de facto, a banda é fantástica. Muito obrigado à família Dias por terem partilhado estes momentos connosco. Vamos agora falar sobre política. Posso? Posso? Dás-me licença? Vais falar do Montenegro? Não. Vou falar de Bruce Springsteen e o que anda por este mundo fora. Dás-me licença? Graças a Deus. Dás-me licença? Good evening. It's great to be in Manchester and back in the UK. Welcome to the Land of Hope and Dreams tour. The mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Tonight, we ask all who believe in democracy and the best of our American experience to rise with us, raise your voices against authoritarianism, and let freedom ring. This is Land of Hope and Dreams. 1, 2, 3, 4.
Grab your ticket and your suitcase. Thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry, yeah, and we'll leave the rest. Big wheels roll through fields where sunlight streams. Meet me in a land of hope and dreams. Ora, Fernando, nós agora vamos falar um pouquinho sobre temas mais sensíveis. Há pouco o Pedro, no seu testemunho, falou sobre aquilo que achou sobre o manifesto político do Bruce nesta tour. Sim, que não é consensual. Que não é nada consensual. Sim. Vamos a factos. A América, que é, digamos que, o farol da democracia, como ele diz, no Ocidente e no mundo, a maior democracia mundial, está a viver tempos conturbados. O Bruce está insatisfeito. Ele aproveitou a tour europeia para manifestar o seu desagrado com aquilo que está a passar. E como o Pedro Ramalho falou, é perfeitamente natural que o Bruce não pudesse, não quisesse, não ousasse ficar calado. Nem ele nem nós. Nem ele nem nós. Portanto, ele quando vem à Europa a reboque dos 3 concertos que foram cancelados por razões de saúde em 2024, sabia bem ao que vinha e sabia bem a mensagem que queria passar. E vamos ver. Isto na prática é Bruce Springsteen. Quem não conhece profundamente o cariz, a matiz da obra, a matiz e o cariz da mensagem, é que se pode indignar e é que pode dizer deixemos a política de fora. Porque não? Bruce é política. Lamento imenso, meus caros amigos, e agora estou-vos a olhar nos olhos, Bruce Springsteen é política. E quem não concordar com estes statements não é um grande fã de Bruce Springsteen. Eu lamento imenso, posso estar a dizer uma coisa impopular, posso estar a dizer algo que vocês não querem ouvir, mas é assim, Bruce Springsteen é política e o statement que ele trouxe desta vez para uma tour, porque ele já fez estes statements de outras vezes, é pura e simplesmente aquilo que o caracteriza. E dito isto, eu acho que ele fez muito bem, aproveitou a voz que os palcos lhe deram, foi na Europa, não foi nos Estados Unidos, porque agora ele também não pode... Fernando, comenta-me isto. Ele também agora não pode ir partir a loiça toda. Óbvio. E não pode criar ali ainda mais divisões na sociedade americana. E eu digo isto porquê? Porque o Bruce é uma voz relevante na sociedade americana. E, portanto, se ele vai fazer concertos pelos Estados Unidos fora, podíamos correr o risco de haver graves problemas de ordem pública. Sim. Eu concordo totalmente com aquilo que dizes. Não é consensual. Eu sei que há muita gente que prefere que o Bruce não traga a política ou questões políticas para os seus concertos, porque é um espaço de divertimento e a política pode trazer aborrecimento. Mas eu acho que o Bruce percebeu que nós estamos a precisar do aborrecimento. E apesar de ele ter uma mensagem em 2024 que é a finitude, nós não somos eternos, Bruce sempre foi uma pessoa muito ligada às questões sociais. Toda a sua música sempre foi muito ligada à classe trabalhadora, às dificuldades que o povo americano passou para construir o sonho americano. Bruce canta isso. Se nós não percebemos aquilo que ele está a cantar, eu até posso ser compreensivo, olha, não percebeste o que ele te quis dizer. Mas a mensagem que o Bruce fala
é numa esperança numa terra melhor, num mundo mais justo, num mundo mais fraternal, em que nós todos partilhamos ideais, trabalhamos para um único sentido e não numa divisão. E neste momento nos Estados Unidos nós temos uma divisão profunda na sociedade. Ou seja, os Estados Unidos basicamente, e desculpa-me, eu não sou politólogo, nem pouco mais ou menos, existem duas fações, os republicanos e os democratas, duas fações ideológicas que se degladeiam pela governação do país. Apesar de ser um sistema governativo um pouco diferente daquilo a que estamos habituados em Portugal, existem duas câmaras, a Câmara dos Senadores e a Câmara dos Representantes, que têm poderes sobre aquilo que o Presidente dita, que lá não há a figura do Primeiro-Ministro. É totalmente compreensível que uma pessoa que sempre batalhou pela justiça, pela luta contra a fome, Bruce, apoio aos veteranos. Exatamente, é isso que eu ia buscar. Se formos buscar 1984, o Bruce escreve o Born in USA depois de ler uma obra literária do Ron Kovic sobre a guerra do Vietnã, a qual o Bruce se safou por ser magrinho demais. Pois foi. E ele era magrinho demais, não era porque quisesse. O Bruce era magro porque passava fome e passou dificuldades. Sim, era de uma toda a família sua juventude. A família, apesar de ser uma família trabalhadora, era uma família humilde, era uma família com poucas posses. E não há que camuflar. O Bruce passou fome, passou dificuldades, o Bruce parecia um vagabundo. Senão, não há que temer estas palavras. Nós vemos fotos do Bruce, o Bruce parece um autêntico janado. Desculpa-me a palavra. Magro que nem um cão, com roupas rotas, mas é óbvio que tem um ganda style, como tu dizes às vezes nos comentários às fotos que a gente posta. Realmente é um ganda style. Só ele é que conseguia vestir aquelas roupas, Bruce, e ter um estilo do caraças. Tens um estilo zorro. É verdade. Brutal. Agora voltando às coisas sérias, não era porque ele quisesse viver. Bruce conta na sua autobiografia, e contava nos concertos ao vivo, que dormia noites a fio em cima do telhado só para não ouvir o pai a chatear-lhe a cabeça. Certo. Não é? Isto não é saudável para um jovem de 16 ou 17 anos, não é? Imaginem vocês com os vossos filhos a fazerem o mesmo. Portanto, isto só se podia ter passado naquela altura, nos anos 60, inícios dos 70, nos Estados Unidos, não é? Sim. Portanto, ele sabe o que é a dureza do trabalho. O pai foi um homem que fartou-se de trabalhar. Sim. Na indústria. A mãe era secretária, óbvio que tinham algum conforto do dinheiro que a mãe ganhava. Sim, mas não era uma família abastada. Não, de todo. Portanto, o Bruce sempre foi ligado a questões sociais, sempre nos seus concertos, e foi sempre uma coisa que eu tive um grande orgulho, em que ele estivesse sempre nos seus concertos nos Estados Unidos, associado a uma instituição de ciência em que recolha de fundos. Recolha de fundos ou de alimentos ou whatever. Sempre me deu um orgulho do caraças perceber que a nossa comunidade, que é isso mais do que a própria mensagem do Bruce, é que as pessoas que iam ver os concertos era uma fraternidade e nós realmente nos reconhecíamos naqueles valores. E o Bruce sentiu este fulano, por não ser mal educado, este fulano que governa os Estados Unidos, que nunca teve dificuldades, sempre viveu oriundo de famílias com abastadas, posses, que está a dar cabo de uma democracia, a democracia que rege o Ocidente contra as ditaduras. Temos que ser realistas. Quando se vê alguém que é presidente da maior democracia do mundo aliar-se aos maiores ditadores, deste planeta,
isto é de não te deixar dormir. E o Bruce teve a necessidade de vir falar sobre isso. E quando começou a tour na Europa e o Trump ficou muito indignado, ele veio dizer mal do Trump na Europa, o meu amigo não te pusesse a jeito. Sim. O Bruce fez aquilo que tinha que qualquer ser humano com alguma decência, pá, desculpem lá, eu sei que há muita gente no nosso grupo que é a favor do Trump. Epá, mas ponham uma na consciência, este homem está louco. Este homem está louco. Tu não podes apoiar um homem que de livre vontade, e é aí que eu meto as minhas dúvidas, é se o Trump está de livre vontade ou se está a ser chantageado de alguma forma pelo Putin ou pelos poderes do Putin e dos chineses, que ele deve ter muitos telhados de vidro e eles devem estar a pôr lenha na fogueira para o queimarem, e ele está a fazer o que eles mandam. Epá, o Bruce não podia ficar calado. Não Concordo. pode. Não pode. Portanto, contra tudo e contra todos, e eu aí concordo com o Bruce, e eu acho que os 3 concertos de Manchester foram uma lufada de ar fresco, porque era aquilo que estava entalado na garganta, não é? Icónicos. E ele pôs cá para fora, e ainda por cima, quando foi criticado, ok, então será este o mote do resto da turnê, e esperemos que melhores tempos venham daí. Fernando, eu não posso refutar nada do que tu estás a dizer, porque eu sou 1000% de acordo, e cá estaremos para ver o que vai acontecer. Espero e que o Bruce continue com esta resiliência, sim, e esta força de se manifestar contra o autoritarismo e contra laivos de ditadura. Já voltamos. Completamente de acordo. Até já. I may not have a lot to give, what I got I'll give to you. 'Cause I don't care too much for money. Money can buy me love, can buy me love. Everybody tell me something, can buy me love. No, no, no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of thing the money just can't buy. 'Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. Everybody tell me so. Can buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Que momento. Bom, momento. Fernando, eu aqui, isto é mais um parênteses antes de começarmos a fechar. Sim. Isto representa um momento, diria que Catárquico. de ouro, de catarse, que eu e tu pudemos vivenciar, e tivemos. Nós fomos bafejados pela sorte, e eu tenho que aqui fazer uma declaração pública, porque no nosso grupo, na nossa comunidade, na Bruce PT, nós somos realmente fraternais, e temos a sorte de nos darmos muito bem uns com os outros, e eu pessoalmente tenho a sorte de vos chamar irmãos, e de ter irmãos que me convidam e que me proporcionam momentos destes. Tenho um irmão que é o Morgato, que me proporcionou Madrid, 14 de junho de 2024, e tenho um irmão que é o Fernando Martins, que me proporcionou Liverpool, 7 de junho de 2025, que ouvimos aqui um excerto do Can't Buy Me Love da Street Band a tocar com o Paul McCartney. Nota-se claramente que o Paul McCartney já tem uns aninhos de rodagem, a voz dele já se ressente.
Mas eu estou grato a este grupo, estou grato aos meus irmãos da Bruce PT, a todos, e queria dar um abraço muito, muito especial a todos os meus irmãos, mas agora particularizando nesta tour aos meus irmãos Paulo Morgado e Fernando Martins. Obrigado, Fernando, por partilhares tudo isto connosco e comigo, e acho que são momentos inesquecíveis que ficam na nossa memória. Vamos começar a fechar a nossa emissão, que é uma emissão que já vai um pouco longa, mas acho que fluiu bem e foi delicioso estar aqui durante este tempo. Eu sei que é longa, mas tinha que ser. Nós já estávamos afastados destas leads porque estávamos a ressacar da tour, mas estávamos com muita vontade de voltar ao vosso convívio com todas as forças, e sei que vocês estão desse lado a ouvir-nos. Sei que vai longa a emissão, já vai com 1h26, mas era preciso, porque foram 3 anos de uma tour que tinha muito para contar. Que tinha muito mais ainda do que 1h26 para contar. Nós estamos a tentar ser sucintos, apesar disto ser como nós os dois gostamos que seja. Eu não tenho vergonha em esconder. Há uma coisa que nós temos sempre, estamos sempre bem acompanhados, não só de vocês, mas também com uma aguinha de algum sítio preferencial, ou Alentejo, ou Douro, seja de onde for, um queijinho, um presunto, faz parte de ser português. Exatamente. E faz parte da Bruce PT e da Wild Billy. O estúdio Wild Billy é sempre um estúdio que nos recebe muito bem, seja lá quem for o senhor dono desta casa. Um grande bem-aja. Estou a brincar, o dono desta casa é o Pedro. E o meu agradecimento também ao Pedro, que sempre me recebeu de braços abertos desde que nos conhecemos, e que faz com que isto saiba ainda muito melhor. Nós fazemos isto com todo o gosto, para que a obra de Bruce chegue sempre mais longe. E vamos ter continuidade, certo? Vamos ter muita continuidade. Vamos ter... já que este ano digamos assim de teste, entre aspas, correu muito bem, eu e o Pedro decidimos ok, então se isto correu bem é porque a malta gosta, se isto correu bem vamos tornar isto mais regular, vamos desvendar aqui que as emissões do Wild Billy vão passar a ser muito mais regulares, ou seja, nós vamos ter 2 emissões mensais, preferencialmente de 15 em 15 dias. Para quem achava que nós tínhamos desaparecido lamento imenso, mas nós vamos ficar aqui. Chatice. Eu sei que estamos a ficar velhinhos, mas vão ter que aturar os velhinhos. O Bruce também está a ficar velhinho e a malta aguenta ao Bruce. É espetáculo aquele homem. É o maior. É, sem dúvida nenhuma. Brother Pedro, vamos ter aqui muitas novidades nas emissões. Posso desvendar? Claro que sim, então estamos aqui para isso. Vamos ter rubricas fixas, vamos ter um convidado, um repórter, chamamos-lhe um repórter. Sim. Surpresa. Exatamente. Que nos vai fazer companhia com uma rubrica fixa. Eu não queria desvendar tudo porque senão perde a piada. Não desvendes. Vamos ter um repórter fixo com uma rubrica. Fixo, com uma rubrica. Exatamente. Vamos ter a possibilidade de vocês participarem. E participem. Nós adoramos que vocês participem. Sim, porque vocês têm tanta história para contar. Exatamente. Eu comentei em off com o Pedro uma foto fantástica que a Marta publicou hoje, ainda hoje, do Bruce com o Big Man, que me fez chorar. Sim, reparem, a nossa comunidade e a nossa amizade e aquilo que nós comungamos, que é o gosto pelo Bruce, permite-nos partilhar tanta coisa, nem que seja só uma simples fotografia, como o Fernando está a dizer. Epá, o que é que nós, e já vemos a dizer isto desde que começámos a fazer este tipo de emissões, participem, cheguem-se à frente, nem que seja só uma mensagem, mas não é muito. Se vocês quiserem um registro, uma mensagem, uma foto, um comentário, tudo isso é valioso. Claro que e nós achamos que vocês têm
muita coisa para partilhar connosco. Toneladas. Se vocês quiserem participar, não é preciso participarem. Não é preciso estar aqui em frente a uma câmara, podem Sim, mandar uma sim. mensagem, um e-mail. Eu sei que há muitos que já me disseram pessoalmente: eu tenho vergonha, eu não gosto de estar em frente a câmaras. Não é preciso, não se preocupem com isso. Se quiserem participar só em áudio, participam só em áudio. Se quiserem participar só em texto, participam só em texto, enviam-nos um e-mail, nós falamos. Aliás, eu vou pôr aqui o e-mail que está aqui nesta imagem. Exatamente, tem aqui o nosso e-mail. Vocês enviem-nos, se querem partilhar uma história, se querem partilhar um momento, uma música, uma coisa que vocês gostassem que nós discutíssemos aqui nas lives. Nós vamos passar a ter lives temáticas. Sim. Eu não quero levantar muito aqui Sim, mas vamos poder falar sobre temas específicos. Mas as lives vão poder passar a ser... Olha, eu gostava imenso que vocês falassem sobre o Tunnel of Love. Eu gostava imenso que vocês falassem sobre aquela música em particular ou sobre aquela letra em particular. Por que não? Enviem-nos para o nosso e-mail. Pedro, passa aí outra vez. Passo. Deixa-me lá ver onde é que está. Este e-mail. billywild245@gmail.com. Portanto, billywild245@gmail.com. Enviem-nos as vossas sugestões. Olha, eu quero que vocês falem menos e passem mais música, se calhar, ou vice-versa. Deem-nos a vossa opinião, o que é que mais gostavam de ouvir, ou que nós falemos sobre temas que há montes de temas que nós ainda não abordámos aqui, porque felizmente a obra de Bruce é extensa. Nós temos muita coisa para poder falar aqui nas nossas emissões. Nós queremos é que chegue a nossa mensagem sobre o Bruce a mais pessoas, que há muitas pessoas por este país fora que nunca ouviram falar de Bruce, infelizmente. E se conhecerem essas tais pessoas que estão por esse Juntem-se país a fora nós. e que ainda não fazem parte do nosso grupo, juntem-nos, digam-nos, olha, juntem esta malta ao WhatsApp. Vocês já sabem qual é que é o nosso registro editorial. Nós não toleramos mensagens de futebol no grupo, isso é uma coisa... O futebol traz desunião. Ou exatamente. Seja, poderemos falar a não de futebol, ser que Portugal seja campeão do mundo. Num registro muito... A não ser que Portugal seja campeão do mundo, nós toleramos mensagens de futebol no grupo. Política. Podemos falar sobre política. Claro, Bruce é um animal político e isso aí, por muito pouco consensual que possa ser, ou não tão consensual, isso aí toleramos. E quanto mais debate houver, mais separamos o trigo do joio. Não só toleramos. Eu já disse isto no grupo da Bruce PT e digo aqui, nós não censuramos nenhuma opinião política. Há quem seja a favor de Trump, há quem seja a favor de outras ideologias. Eu nunca censuro quem quer falar por bem. Quem quer falar só por dizer mal, temos pena. Sim. Agora, quem quer ser razoável e discutir... Quem quer fazer debate. Exatamente. Quem quer debater por bem, é bem-vindo. Sim. Posso não concordar, mas é bem-vindo. Nós estamos aqui a entrar num campo em que se calhar muita gente vai não gostar, mas é a vida. Bruce Springsteen é política. Tal como todos nós somos animais políticos. Bruce Springsteen é política. Brother Fernando, olha, foi um gosto estar aqui contigo. Vamos agora fechar esta emissão especial com um momento que se calhar muitos se recordam, que é um momento de grito de liberdade, e é aquilo com que o Bruce fechou a tour de 2025. Só que é um registro um pouco mais além. Alguns de vocês se calhar ainda não eram nascidos, mas nós não quisemos deixar de fechar esta live com este registro que é absolutamente delicioso e significativo em termos de mensagem. Olha, um grande abraço e um grande brinde. Antes de passares, posso brinde a ti? Não, eu é que brindo. A dizer, nobody wins unless everybody wins. Exatamente. Grande abraço a vocês todos. Um grande abraço a todos desse lado. Exatamente. Obrigado. E fiquem com este momento.
far between sundown's finish and midnight's broken toe. We're ducked inside a doorway, thunder crashing as majestic bells of boats struck shadows in the sound, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is enough to fight. Flashing for the refugees on an unarmed road of flight. And for each and every underdog, a soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. The city's melted further, unexpectedly watched, with faces hidden while the walls were tightening. There's the echo of the wedding bell before the blowing rain, dissolved into the bells of lightning. Them for the rebel, oh, told them for the ring, told them for the necklace, deep down their forsake, told them for the outcast, who they constantly at stake. We gazed upon the chimes of freedom flashing. The hypnotic planted mistwood slowly drifting. Electric like steel, like a wall. Fire back for the ones condemned to drift on a speaking from drifting. So then for the searching ones, and the speechless she can say, oh, somehow they love with your personality. And for each and hunt for a gentle soul, this place inside the day, we gaze upon the chimes of freedom flashing. Starry-eyed and laughing, I recall as we were caught, held by no track of ours, for they had suspended. As we listened one last time, we watched with one last look, spellbound and swallowed, yes, it's all it is. So live for the aching one whose words cannot be nursed.